Olá, gente, tudo bem, pessoal? Mais um vídeo aqui para o nosso canal Heróis da Fé. E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês e falar para vocês a respeito do que está escrito lá em Filipenses 4:8. E o que está escrito lá, gente? Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se eu puder dar um título aqui, eu vou falar: vença seus maus pensamentos, porque é uma batalha diária que a gente encara todos os dias. E aí eu quero ler aqui para vocês o que está escrito no comentário referente a esse versículo aqui de Filipenses 4:8. Vamos lá. Eu vou ler de forma compassada para você entender bem direitinho aqui. Depois a gente bate um papo sobre isso. Mas olha só. Analise seus pensamentos. A primeira coisa que está escrita aqui, ó. Analise seus pensamentos. Tudo o que ocupa a sua mente se encaixa nesses critérios? É uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Mantenha em sua mente apenas o que for verdadeiro, justo, puro e bom. A salvação não é fácil. Isso aqui é fato. A salvação não é fácil, porque a porta da salvação ela é muito estreita. Já a porta da perdição ela é muito larga. Então, para você conservá-la, é preciso estar consciente de que fomos salvos. Estamos salvos e seremos salvos. Se permanecermos, tá? Se permanecermos fiéis até o fim. Aí sim você conquistará a salvação. Não há como permanecer fiel até o fim sem vencer os maus pensamentos. Agora que eu quero conversar com vocês. Gente, olha só. O mau pensamento é aquele pensamento que ele sempre te puxa para baixo. Ele sempre vem de forma negativa. O mau pensamento, o nome já está dizendo tudo, mal. Ele vai te tirar da presença de Deus, ele vai tirar o teu foco da palavra de Deus. Ele vai, além disso, que é o principal, ele vai, o mau pensamento, ele vai te guiar pelos caminhos errados e não pelos caminhos certos. Porque assim, eu não sei se você conhece alguém que tudo para ela é ruim. Tudo para ela é negativo. Eu conheço pessoas assim. Tem gente que os olhos dela, ele não enxerga coisa boa. Só enxerga coisa ruim, coisa negativa. Isso não vai dar certo. É fulano falando do ciclano. Sabe? É só pensamento difícil. Negativo e mal. Então, você precisa blindar a sua mente. Você precisa ocupar a mente com as coisas de Deus. Porque você fazendo isso, ele vai sempre estar te guiando, vai sempre estar te mostrando o que você tem que fazer na sua caminhada. Então, nem tudo que vem na sua mente é aquilo que você quer. Muitas vezes você até, através dos olhos, né, você vê uma coisa, automaticamente a mente já processa. Não era aquilo que você queria, mas veio no seu pensamento, na sua mente. Isso é ataque espiritual. Isso é o inimigo colocando coisas na sua cabeça. Eu mesmo, gente, eu muitas vezes já veio pensamentos na minha cabeça que vai completamente contra a palavra. Só que aí a gente tem que pedir perdão a Deus. A gente tem que falar para a gente mesmo e para Deus que nós não somos aquilo que nós pensamos. Apesar de que Ele já sabe. Ele conhece a pureza e o coração de cada pessoa. Só que nós, como somos falhos e pecadores, às vezes a gente é atacado direto na mente. É uma seta que o inimigo lança de um pensamento que você nem quis e nem quer, mas que você recebeu esse pensamento, veio na sua mente. Então, quando isso acontecer, dependendo do pensamento, você precisa repreender e pedir perdão a Deus, porque uma coisa é certa, não partiu de você.
mas foi uma flecha que o inimigo lançou na tua mente. Então, pensa nisso e vigia os teus pensamentos. Continuando aqui a leitura, está escrito assim, ó: quando Jesus fala em porta estreita e o caminho apertado, lá em Mateus 7,14, se você quiser ver mais sobre essa questão da porta larga e da porta estreita, você vai lá no livro de Mateus. Mostra quão difícil é a salvação. É por isso que a gente está falando aqui para você. Porque é o que está escrito na Bíblia, é a palavra de Deus que está falando isso. Mas somente diante das tentações, desertos e desafios, podemos entender o peso das palavras. Ela deve ser feita imediatamente após surgirem os maus pensamentos. Ou seja, a manutenção dos seus maus pensamentos, do que o coração planeja quando é um pensamento mau, é a oração. É você orar, é você perseverar, é você pedir direção a Deus. Se você entende que aquele pensamento é um pensamento mau e que ele vai prejudicar a tua caminhada com Deus e a tua vida aqui na terra, você tem que repreender imediatamente e orar a Deus, tá? Para você poder manter isso em dias. A manutenção de maus pensamentos é a tua oração que sobe para o trono de Deus. Se não os resistirmos de imediato, eles ganham força, ameaçam a boa consciência e, consequentemente, a sua salvação. Por isso, a reação por meio de uma breve oração mental, você já tem que reagir, tem que ser imediato. Pensamentos são inevitáveis, é aquilo que eu falei para você. Às vezes você nem está ali, né, procurando, pensando coisa ruim, mas às vezes do nada, pum, bate na mente. Os positivos devem ser curtidos e alimentados, ou seja, os pensamentos positivos. Os maus devem ser banidos, ainda que tenham a aparência de bons e pareçam fazer sentido. Não podemos impedi-los de vir, mas temos o poder e a autoridade para repreendê-los. Isso, gente, nós estamos falando de vencer os maus pensamentos. Como eu falei para vocês lá no início desse vídeo, isso é uma batalha diária que você enfrenta. E uma coisa é certa, se tem um bicho que insiste, é o inimigo. O inimigo é perseverante. E detalhe, ele é paciente também. Então, atente bem para o que você pensa, ocupe a sua mente com coisas boas, ocupe a sua mente com a palavra, fale com Deus, para que você não se desvie do seu foco. A partir de hoje, vigie os seus pensamentos. Tome cuidado com tudo que você vai falar, porque às vezes tem muita coisa que você pensa aqui dentro que não pode vir para cá. Ó. Não pode sair daqui para cá e nem daqui para fora. Porque às vezes, quando você fala tudo o que você pensa, a Bíblia chama esse tipo de gente de tolo. E eu vou falar uma coisa para vocês, viu? A palavra tolo eu acho tão pesada. Porque a palavra tolo, para mim, ela reduz uma pessoa a nada. Nada, 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 nada. E Salomão é que fala que quando a pessoa ela não tem domínio, controle sobre a língua, ela é um tolo. E pior, existe uma frase que diz que uma palavra, nem sei a frase, mas o sentido é, uma palavra que você falou não tem como voltar atrás. Não tem como. Você pode pedir desculpa, você pode fazer o que você fizer. A palavra foi dita e ponto final. Acabou. E a palavra que não é para ser dita, que sai pela sua boca, ela vem de onde? Maus pensamentos. Por falta de vigiar os maus pensamentos. Por falta de você não discernir o que você vai falar. Às vezes você até tem algo que seja proveitoso para você falar. Mas às vezes quem vai ouvir não consegue absorver aquilo ali. Então, de certa forma, muitas vezes você até tem uma palavra que pode ajudar alguém, mas esse alguém não consegue discernir, não consegue fazer a leitura daquilo que você está falando.
E muitas vezes acaba até, como é que eu posso te dizer, tendo uma visão, ou um entendimento, na verdade, diferente daquilo que você falou. Então, muito cuidado quando você for passar uma mensagem, quando você tiver um pensamento, seja ele bom ou ruim, mas que você quer compartilhar com alguém, você quer expor, você precisa saber com quem você vai compartilhar e como você vai compartilhar. Porque depende muito de como é que você entrega isso, para que a pessoa possa entender se isso é bom ou se isso é ruim. Entende? Então, todo cuidado é pouco. Se eu puder finalizar esse vídeo falando que você, eu, todos nós, precisamos vencer os maus pensamentos, assim será feito. Todas as vezes que bater um pensamento na sua mente, se for um mau pensamento, repreenda. Em nome de Jesus, repreenda. Tudo bem? Então, gente, no vídeo de hoje eu queria falar só isso para você. Já falei até demais. E brevemente a gente volta batendo mais um papo aqui. Quero pedir que você inscreva-se aqui no nosso canal, que você deixe o like aqui no vídeo e compartilhe a palavra, porque a palavra ela precisa ser propagada, ela precisa ser expandida. Tudo bem? Eu espero que com essa palavra você tenha se conscientizado de vencer os maus pensamentos.